Olá, bem-vindo a mais um Você Já Viu Esse? Hoje nós vamos mostrar um pouquinho de uma coleção. Essa coleção foi muito importante lá nos anos 90, a coleção de micropôster dos Cavaleiros do Zodíaco. Demorou muito tempo para eu fazer essa postagem para vocês, mas eu tenho essa coleção lá desde 95 completinha, até bem difícil de você achar uma coleção como essa até para ser vendida ainda hoje. Mas ela está em ótimo estado e eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Então, eu já mostrei um pouquinho lá da frente, agora eu estou mostrando a parte de trás. Essas revistas foram lançadas basicamente junto com as revistas Herói, Herói do Futuro e todas as outras revistas clássicas daquela década. E elas vinham com principalmente imagens dos cavaleiros, né? Algumas imagens de luta, mas principalmente imagens baseadas no que era muito aparecido, né? Em versões ali das revistas que a gente via e encontrava nas bancas. E agora a gente vai mostrar um pouco mais sobre cada uma, né? Então, dá pra ver aqui que é um produto licenciado pelo Kurumada, né? E pela Toei. O precinho dele bem baratinho naquela época, né? Então, esses microposters baseavam-se principalmente em imagens da série, muito dos filmes de Ares e dos outros filmes que foram lançados em VHS, né? Então, você vê que tinha algumas descrições, né? No caso, esse volume é baseado no Seiya. Então, você vê que as imagens mais clássicas do desenho, imagens já mais voltadas da parte dos filmes. Então, todos esses quadrinhos, né, dos micropôsteres vinham mais ou menos na mesma toada, né, com as principais imagens, principais acontecimentos que tinham aí na história do anime, e muito como, por exemplo, isso aqui, né, é feito já nos filmes, tá? Então, era usado também como um belo marketing aí para os filmes serem vendidos em VHS, não só, né, a série quando foi lançada, mas também como, né, uma forma de divulgação de todo o produto que tinha Cavaleiros. Eles poderiam, né, ter um pouco mais de divulgação com as revistas Heróis, também principalmente outros tipos de versão, como as revistas posters maiores. Mas aí eles usavam os maiores artifícios para cada um dos personagens possíveis, usar o maior número de detalhes que aparecia dentro desses VHS. Aí já vamos ver para o número 2, né, do Wiki. Mas você vê que é mais ou menos a mesma toada, né? Uma explicação de como é, detalhes sobre o próprio cavaleiro a qual a revista é designada. Aqui, por exemplo, essa imagem temos no Maxi Cards também, que foi uma coleção bem importante, né, que também aparenta as mesmas imagens. Então é legal, é uma coleção interessante para você ter imagens ali do seu personagem favorito. Foram lançados 20 volumes, né, os 20 volumes que eu apresentei ali na imagem inicial. Todos eles principalmente baseados nos 5 Cavaleiros de Bronze, mas também com a participação de praticamente todos os personagens que apareceram no seriado, né? Eles todos apareceram, principalmente os 5 de bronze, mas todos têm um pouquinho de aparição nesses 20 micropôsteres que nós temos aqui documentados. Agora já vamos para o número 3, né? Você vê que agora já é o Shun, então os 5 primeiros volumes baseados nos 5 de bronze, né? A mesma coisa sempre, uma introduçãozinha. Depois temos imagens já mais da saga de Poseidon, né? Com os pilares atrás, a segunda armadura, né? É muito interessante ver como os produtos, como eu disse anteriormente, eram baseados nos filmes, muito precisamente, né? A gente vê muito a segunda armadura, né, sendo utilizadas em muitas dessas imagens promocionais, nessas imagens de revistas. Eu particularmente prefiro a primeira armadura, né, dos Cavaleiros de Bronze, mas você vê que até aparece, né, na imagem das 12 casas. Mas eles usavam muito essas imagens da saga de Asgard, da saga de Poseidon e, né, dos filmes, como eu disse, onde eles estão prioritariamente com as armaduras já de segunda, né, segunda versão das armaduras. Então é mais um Cavaleiro de Bronze, agora do Shiryu, né, sempre a explicaçãozinha, um pouco mais de detalhes sobre o Shiryu. Aí já começam as fotos das imagens micropôsteres, né. Então, muitas dessas imagens, pessoal, são as que você, se procurar na internet hoje, são as imagens que você vê como o principal aparecimento, né, de cada personagem. São essas imagens aqui que a gente vê hoje, né? Então, as fotos do Google, né, as fotos de algum item promocional que você via nessa época, né, não existia, né, o Google.
hoje você consegue ver muito mais fácil, né? Então, o acesso que a gente tem hoje, obviamente, sobre essas imagens é muito mais fácil, mas anteriormente ter um item como esse sempre foi algo diferencial para cada colecionador, né? Tem um pouquinho do pedacinho de cada personagem com você. O número 5 já entra com detalhes de outros personagens um pouco mais secundários da série, né? Como a Marinha Hilda. Um pouco interessante o agrupamento, né, das duas no mesmo volume, mas tudo bem, né? Então, já mostra aí, obviamente, um pouco mais voltado por conta da saga do Santuário, né, onde a Marinha teve uma maior participação, né? Uns detalhes bem legais das armaduras, né? Eu gosto muito de fotos assim, em geral, porque elas mostram todos os detalhes das armaduras, né? Aí já mostra um pouco de detalhes de como foi a participação da Marin na saga. Mostra um pouco agora mais da Hilda, já entrando um pouco na saga de Asgard. E a relação dela aí com alguns personagens que interagiram com a Marin. Aí no próximo volume já entra um pouco sobre os Cavaleiros de Ouro, né? Que é muito normal ver essa divisão, né? Dos Cavaleiros de Ouro sempre em agrupamentos, já que são 12, né? Então já começa com um pouco de característica de cada um, né? Então imagens bem tradicionais, né? Já vimos muitas dessas imagens do Mu, né? Os Cavaleiros de Ouro tinham uma quantidade até pequena de imagens, né? Diversas, né? Eles eram basicamente as mesmas imagens que se mudava um pouco o plano de fundo, né? Então nos Maxi Cards nós vemos exatamente essas mesmas imagens. Nas revistas Heróis do Futuro vimos praticamente as mesmas imagens, mas de uma forma um pouco mais limpa, né? Nos microposters, de forma que a gente conseguiria visualizar um pouco mais detalhes, né? Das armaduras, né? E dos personagens, né? Da constelação, né? Você vê que o Gêmeos muito sempre tratado com a face oculta, né? Que foi a grande aparência no desenho o tempo inteiro. Então, o anime sempre constou com muita qualidade de traço, né? Então, isso sempre poderia ser visto aí nos micropôsteres e outros itens. Aí agora já entra um pouco na saga de Poseidon, né? Você vê que ainda temos os mesmos detalhes, a mesma estruturação, né? Alguns já estão um pouquinho mais antigos, né? Então, folheá-los já é um pouco mais difícil. Uma imagem bem legal aqui da estrutura de Poseidon, né? Do santuário. Muitos detalhes, né? Muito legal observar esses detalhes, que só esse tipo de imagem a gente consegue ter, né? Mas como eu disse, não é nada muito diverso do que a gente via nas revistas Herói do Futuro, Heróis, né? Japan Fury, Animedo. Todas essas revistas que nós víamos naquela época tinham mais ou menos as mesmas estruturas de imagens. A diferença dos micropôsteres é que as imagens estão limpas, né? De outros conteúdos de anúncios, né? Ou de alguma reportagem que era feita. Então, o interessante desses micropôsteres, sempre do meu ponto de vista, foi isso, né? Poder, naquela época a gente tinha pouco acesso, admirar mais algumas imagens, né? Até mesmo alguns personagens que acabam aparecendo muito rápido no anime, a gente conseguia olhar um pouquinho mais sobre eles, né? Olhar um pouco mais atento, né? Você vê até um pouco mais de coisas erradas, né? O Isaac de crack, como está escrito diferente, né? Esse tipo de coisa se vê bastante nas revistas. Agora já volta para o Yoga. Então voltou para os Cavaleiros de Bronze. Aí aquela mesma estruturação com um pouco de detalhes. Mostra um pouco da infância do Yoga. Você vê já com a armadura secundária, né? Não tem interesse em já mostrar a primeira armadura, já mostra ele com a segunda armadura, né? Para já ver essas questões mais relacionadas ao filme. Já vê mais no final da saga do Santuário. Aqui já entra um pouco mais em outra saga, quando ele já está com a segunda armadura. Sempre bastante texto, né? Eu desconheço quem fez a escrita desses textos, mas imagino que seja o mesmo pessoal aí das Heróis do Futuro, principalmente, né? Um pouco da Manioli. É muito legal porque provavelmente muita gente não teve acesso a todos esses volumes, né? Ou tinha um volume ou outro e agora consegue visualizá-los. Porque esse tipo de item às vezes você não consegue ver 100%, né?
na íntegra aí com as imagens da internet hoje, né? Você pode até achar capa, sobrecapa, mas exatamente todo o conteúdo que tinha nesses micropôsteres, né, ou até nas revistas, é um pouquinho mais difícil de achar, então achei interessante trazer para vocês conseguirem visualizar um pouquinho mais sobre todo o conteúdo que tinha. E aqui, infelizmente, não temos nenhuma amostra da saga de Hades, né, que foi produzida muitos anos depois. Isso acaba, obviamente, fragmentando um pouco, né, a qualidade do teor, né? Por exemplo, essa imagem é bem nítida do VHS, né, de batalha contra o Durval, né, no finalzinho do filme. Ver como eles gostam de utilizar aí, basicamente, os VHS como base, né, para divulgação. Agora vai ter bem legal, a número 10, já entre os Cavaleiros de Prata, né, que são aqueles personagens que apareceram muito pouco no seriado, né? Eles aparecem rapidamente, alguns deles, acho que se tem uma fala ou outra, é muito pouco, né? Então aqui a gente consegue ter um pouco mais de detalhes sobre eles, né? Falando bastante principalmente Cassius, né, que nem é um cavaleiro, mas tendo um detalhe grande para ele. Mas basicamente focando nos Cavaleiros de Prata, né? Os Cavaleiros de Prata que lutaram contra o Seiya, um pouco antes ele ganhar a armadura de ouro. Foram alguns que apareceram bem pouco, né? Mas é legal conseguir ver esse tipo de detalhe, às vezes a gente passa despercebido, né? Quando a gente está assistindo. As descrições de personagens. Não tão segmentados, né? Da forma como apareceram, né? Simplesmente tão aleatórios. E é engraçado ver como não houve uma preocupação realmente em seguir uma ordem, né? Você vê o volume 11 é a parte 2 de Poseidon, mas a parte 1 foi lá no volume 7, né? Então, bem diferente, né? A sequência da ordem não tava... Acho que justamente para te manter, né? Um pouco mais querendo todos os volumes, né? Não querer só, talvez, um determinado volume, então conseguir buscar a todos, né? Eles não faziam sequencialmente, agora só os Cavaleiros de Ouro, agora só os Cavaleiros de Bronze. Eles faziam meio mesclados essa orientação da numeração. Mas principalmente em alguns micropôsteres a gente vê um pouco mais de cenas já do anime do que tanto cenas mais detalhistas, né? Então esse, por exemplo, é um que tem pouquíssimas imagens detalhistas e cenas mais já visualizadas do anime. Então a gente pode ver poucos detalhes em relação à armadura do Kano. Somente algumas imagens bem emblemáticas do seriado. Alguns erros diferentes, né, de tradução que aconteceram bastante naquela época, que ainda aconteciam, né, nas revistas também. Então agora já para a segunda parte, esse aqui está praticamente em perfeito estado, tá? Isso aqui é um detalhe, não é um erro, isso aqui realmente sobreviveu bem à ação do tempo. Aí os Cavaleiros de Ouro é sempre bem interessante ver os detalhes das armaduras, talvez sejam as mais bonitas, né? Tanto da constelação quanto da armadura de ouro. Infelizmente do Shaka não tá com ele 100%, né, da armadura, até ele fragmentado. Mas dá pra ver mais ou menos, né? Do Aioros a gente já vai conseguir ver que a imagem que mais talvez conheça do Aioros, né, vinculada é essa, né? Mesma posição sempre. A armadura de Sagitário também. Talvez não seja a forma até mais fácil de visualizar, mas é a forma que eu deixei deixar bem próximo de vocês. Ver que o Shura também é um que aparecia muito com a face oculta, né? Peixes. O Peixes é engraçado, é que ele até tem uma descaracterização da cor tradicional dele. Mas era as imagens que se tinham antigamente, né? Que eram vinculadas com algum tipo de problema. Aqui interessante, ó, eles consideraram os Cavaleiros Fantasmas, né? Um pouquinho tiveram uma participação, né? É um filler, mas
teve uma participação no anime, eles também acabaram apresentando, assim como, né, Agora também é um cavaleiro filho. Não foi originalmente apresentado no mangá, mas apareceu no anime, e isso não impediu, né, de ter uma caracterização, né, em muitas revistas, né? Até porque as revistas eram sempre baseadas no anime, né? Não eram necessariamente baseadas no mangá. Até que eu me lembre, pouco se falava do mangá nessa época, né? Basicamente só se falava do anime, e as imagens vinculadas eram sempre do anime, né? E dos VHS, como eu já disse, né? Mas é interessante ter essa união de Cavaleiros de Prata e Cavaleiros Fantasmas, né? Na mesma combinação, assim como foi Marin e a Hilda, né? Então, cavaleiros que não tem combinação nenhuma entrando na mesma revistinha, né? Interessante esse tipo de detalhe, né? Cavaleiros Fantasmas tiveram pouquíssima aparição, mas, né, tem poucos detalhes para a gente entender realmente como que era uma armadura, né? Que aparentemente é tecido da roupa, a armadura entra mais ou menos aqui. Eu sempre fiquei curioso de tentar entender como que é a armadura dos Cavaleiros de Prata, né? Mas os Cavaleiros Fantasmas, né? E aqui a gente consegue entender um pouquinho mais, né? Um cinturão mais simples, aqui talvez um pouco mais de roupa, aqui um pouco mais de detalhes da armadura, né? Esse aqui, então, praticamente impossível entender como que é a armadura dele. E algumas características aí dos cavaleiros. Mais um Cavaleiro Fantasma, né? Aqui já dá para entender talvez um pouquinho melhor. Mas os cavaleiros que foram criados, né, talvez esses sejam os mais confusos da gente tentar entender como é que são as armaduras, né? Esse aqui até dá um pouquinho para visualizar. Aí já vamos para mais uma parte dos Cavaleiros de Ouro, né? Você vê a imagem do Libra sempre na mesma face, né, oculta também, como os peixes, né? Como eu disse, até com uma descaracterização, né, da boca, da cor da pele. Esse tipo de detalhe era sempre muito fácil de acontecer, né, com os cavaleiros, né? Sempre às vezes informações um pouquinho mais detalhadas, né? Esse volume infelizmente sofreu com alguns problemas, né? Mas está aí inteiro para eu conseguir mostrar para vocês. Nem sempre tudo passa ileso do tempo, né? Um pouquinho mais informações sobre o Saga, principal Cavaleiro de Ouro aí na história, né? Então, como eu falei, né, imagens do Cavaleiro de Peixes, bem, a armadura não alterada, né, mas as faces ocultas, principalmente que na época talvez ainda nem tinha se passado na televisão exatamente essas imagens que a gente conhece, né, e sim sem a demonstração do personagem para talvez criar uma certa curiosidade. Porque, né, como foi retransmitida, foi fragmentada, talvez ainda não tinha sido passado tais episódios, optaram por fazer esse tipo de divulgação. Então, o Cavaleiro de Libra, que apareceu muito pouco, né, com armadura, somente no episódio quando Yoga está preso, né, e depois só lá na Saga de Hades, que, como eu disse, não teve microposters. Agora mais um, que detalha um pouco mais os Cavaleiros de Bronze, né. Então, vai focar principalmente em mostrar a imagem dos 5 principais. Já é uma imagem legal, a do Seiya com a armadura, primeira armadura, né? Ele já mostra o Shiryu com a segunda armadura. Mas para demonstrar os 5 juntos, né? Essa imagem é bem famosa, principalmente das caixas, né? Dos bonequinhos, né? Das versões mais clássicas lá. Conta um pouco da história de como foi o aparecimento da segunda armadura. Essa imagem é bem legal. A armadura bem detalhada do Shun. São imagens bem frequentes do anime mesmo, né? Ó, um pouquinho de diferença aqui, né? No Wiki usava uma demonstração escura, azul, né? Aqui está uma demonstração branca, então esse tipo de incoerência era meio comum de se observar. Aí mais uma vez os guerreiros deuses, agora um pouquinho mais detalhado, né? Focado mais neles mesmo, né? Não dividindo nenhum tipo de
outro personagem. Então, ó, imagens legais que a gente consegue ver todos os detalhes do personagem. No caso, esses não têm armadura, mas dá pra ver um pouco de detalhe na customização deles. Um pouco de problemas na tradução, né? A Freya. Isso era muito frequente, pessoal. Todas as revistas basicamente tinham um probleminha de caracterização do personagem, né? Na tradução. Foi muito problemática lá no começo dos anos 90. Isso aqui, nos Cavaleiros de Asgard, até teve-se um pouquinho mais de cuidado, né? Com as traduções mais parecidas, né? Com exceção da Freya. Algumas características dos personagens, encerrando com a imagem do Bado, bem mais detalhada que a do Shira, né? Talvez pela coloração não foi bem apresentada, né? A distribuição das cores. Então aqui, ó, mais um de Cavaleiros Filler, né? Não criados no mangá, mas que apareceram no anime. Também tiveram sua apresentação nos microposters, né? Os 3 Cavaleiros de Aço apareceram juntos aqui. As imagens mais comuns, que hoje a gente já viu bastante, né? Mas que naquela época, detalhada assim, a gente não tinha tanto, né? Até são as imagens das caixas dos bonecos também. A maioria dessas imagens que são personagem individual, geralmente são as imagens que a gente via nas caixas dos bonecos. Os bonecos antigões geralmente vinham com essa mesma apresentação. E é legal ver justamente isso, né? Que personagens que foram criados só para o anime também tiveram uma certa apresentação aí mais formal, para você conhecer um pouquinho mais sobre eles. Um pouquinho de descrição da armadura, né? Bem interessante ver isso. Na época que lançou, realmente interessava bastante ver esse tipo de detalhe, né? Imagem legal aí do Seiya com os 3. Aí o Ikkyushun. Vejam essas imagens aqui criadas para a revista, tá? Essas imagens dá para ver que tem uma bela diferenciação de qualidade, né, do tom. Essas foram criadas especificamente para a revista, né? Mas aí já vemos imagens que apareceram mesmo no anime. Então, imagens tanto da saga de Asgard, quanto Poseidon, quanto dos filmes, né? Daqui provavelmente essa imagem de baixo contra Abel, onde o Shun enfrenta novamente aí o Afrodite, né? Então, foram bem destacados aí, tanto o Ikki quanto o Shun, imagens também dos filmes. Para quem não viu os filmes, né, obviamente vale muito a pena ver. É difícil um pouco, às vezes, para quem não conhece, encaixar numa história dentro da saga original, mas dá para ter um contexto interessante. Aí, obviamente, mais um sobre o Seiya, né, personagem principal. Dá para ver que aqui foi um pouquinho diferente, né, a qualidade da imagem, né? Imagem bem legal do Seiya, talvez uma das melhores, que é a de um Maxi Card também. Obviamente sempre teremos muito sobre o Seiya, né? O personagem principal, apesar que muita gente até não gosta dele. Não, é realmente também o favorito de muitos. Mostrando todas as armaduras, desde a primeira armadura, quanto a segunda armadura. Quando ele veste a armadura de Odin na saga de Asgard. Aqui uma imagem bem legal, com ele com todas as armaduras que ele apresentou no seriado.
Imagem bem legal mesmo essa aqui. Aqui essa imagem detalhada com ele com a armadura de Odin ficou bem interessante. E a descrição como foi mais ou menos o seriado. Aqui já entra falando um pouco de filmes, né? Então, como eu disse, sempre essa conotação dos filmes aparecendo muito. Ó. É exatamente aqui a capa do VHS, né? Que foi vinculado na batalha contra Lúcifer. E o último, talvez até eu fiquei sabendo um tempo atrás, que era um dos mais raros volumes que tinha, era esse. E, enfim, sempre tive... Há muitos anos não sabia que era, mas mais uma vez mostrando os Cavaleiros de Prata. Infelizmente não são todos os Cavaleiros que apareceram no seriado, né? Tivemos alguns Cavaleiros de Prata que não tiveram aparição nos microposters. Não tiveram seu destaque apresentado. Que até a Juni entra como um Cavaleiro de Prata, né? Interessante ver, apesar de no seriado ela ter tido conotação diferente, como Cavaleiro de Bronze. Um pouquinho de interessante a tradução do Treme de Sagita, né? Foi traduzido como Tremor aqui na revista. Que aparece no começo das 12 casas. Esse aqui nunca se classificou muito bem como um cavaleiro ou não, né? Sempre ficou bem aberto a sua classificação. Lutou contra o Shiryu, Sei e o Shun um pouco antes deles entrarem nas 12 casas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.